Em nossa 7ª videoaula, nós vamos tratar, então, com relação à manutenção e alteração das OS. O que nós faremos, então? Nós vamos alterar os dados dos itens lançados, vamos excluir, alterar valores, mudar técnico, vamos alterar também os dados da OS, como dados de clientes, dados da OS de terceiro, ver a possibilidade de se mudar estágios da OS, também o conceito de exclusão, cancelamento da OS e algumas situações especiais que a gente vai estar analisando. Algumas regras interessantes que a gente tem que levar em consideração são as seguintes: não há como alterar uma OS se a mesma já tiver sido processada no caixa central, com recebimento realizado e documento fiscal emitido. Então, a OS que tem valor, que já passou pelo caixa central, já foi emitido um documento fiscal. Tá? Então, não tem como você cancelar uma operação dessa, você alterar uma operação dessa. O cancelamento até que sim, porque você pode excluir, mas alterar não pode. Bem, uma outra situação é que tem algumas alterações que podem ser feitas apenas se a OS estiver aberta, ela não pode estar fechada. Por exemplo, alterar a categoria, alterar o atendimento, mudar de contrato para normal, mudar ou retornar essa OS para análise, alterar o problema informado, alterar a solução aplicada. Então, a OS ela não pode estar fechada. Algumas outras regras é que não é possível alterar o tipo da OS, quer dizer, você não pode pegar uma OS de manutenção e passar ela para suporte e vice-versa. Tem que ser OS manutenção ou suporte, porque as regras são bem distintas. Também não é possível transformar a OS normal em contrato, porque também existem regras de negócio da OS normal que não dá para se encaixar em contrato. O inverso pode, né? Você pegar a OS que é contrato e mudar ela para normal. E as regras relacionadas com a exclusão e cancelamento, essas são as seguintes: quando a rotina de cancelamento é executada, todos os dados da OS são excluídos. Você executou a rotina de cancelamento lá, pronto, acabou, a OS sumiu, deixou de existir. Não é permitido cancelar diretamente a OS com recebimento. Deve ser cancelado o documento fiscal antes. O que significa isso? Você não pode pegar uma OS que tiver já valores recebidos, chegar lá e cancelar a OS. Não pode. Né? Porque você vai estar excluindo a OS e tem um vínculo com a questão do documento fiscal que foi emitido. Agora, quando o cupom fiscal ou nota fiscal é cancelado, a OS em si não é cancelada automaticamente. Então vai ser feita uma pergunta: se você vai querer excluir ou não excluir a OS. Porque pode ser que você queira cancelar apenas o documento fiscal. A OS você quer deixar lá, porque a OS depois ela vai retornar para o caixa central. Porque pode ser que, numa situação em que você foi fazer uma nota, foi fazer um cupom, deu problema, travou a máquina, quando retorna você vai lá e cancela o cupom. Mas a OS você quer ela de volta porque você quer gerar novamente um novo cupom, uma nota e assim por diante. Então, nessa situação que se encaixa aqui essa nossa colocação. Coloquei aqui no começo que existem algumas situações que são situações especiais. Por exemplo, um técnico ele retira peças, né, para poder fazer um atendimento e depois ele devolve essas peças que foram retiradas. Bem, isso é tranquilo, né? É só você, quando você faz a exclusão do item, automaticamente isso já no sistema já tira a reserva, o lançamento já é feito. Agora, existem algumas situações que requerem uma análise um pouco mais profunda. Por exemplo, uma OS, você abre uma OS como externa. Aí o técnico chega lá e percebe que o equipamento tem que ser retirado para conserto. O que é que tem que ser feito nesse caso? Então, se abriu uma OS externa e o equipamento é retirado para conserto, tem duas coisas que você tem que fazer. Primeiro, fechar a OS externa. Informar o número de série do equipamento que o equipamento foi retirado. Você põe lá na observação. Porque a OS tem que ser fechada, porque você tem que ter essa logística aí, o que é OS externa e o que é OS interna. Uma outra situação que existe também é que após você fazer abrir a OS interna agora, para esse equipamento foi retirado, né, você tem que colocar número de série e vai lançar os dados, como se o equipamento tivesse sido entregue ao balcão. Uma outra situação é quando você abre um OS de suporte e algum equipamento é retirado. Da mesma forma, você tem que fechar a OS de suporte e abrir uma OS agora de manutenção. Então, são situações que são comuns, né? A pessoa sai para consertar, não tem conserto, leva, devolve. Aí são duas OS, pode fechar essa OS externa aí com cortesia, cria um tipo de serviço diferenciado, porque você vai receber do cliente depois. A mesma coisa acontece com o suporte, OS suporte, OS suporte, e assim por diante. Ok? Então são regras que você tem que levar em consideração. Qualquer dúvida, você recorre aqui a essa videoaula, que as informações estão aqui escritas para você e são de fácil compreensão. Agora, nós vamos então já ver na prática como é que nós podemos interagir com as mudanças, né, a manutenção e a alteração aqui na OS. Bem,
Vamos considerar algumas coisas. Vou pegar algumas OS que já estão em andamento, por exemplo, o OS 32. Ela é uma OS interessante porque é uma OS que tem 3 equipamentos lançados. Então, o que nós podemos alterar aqui nessa OS? Vamos fazer um exercício aqui com ela, então. Vamos trabalhar primeiro em relação a peças e serviços. Olha o que eu tenho aqui, né? Então, eu tenho lançado peças aqui e tenho lançado serviço aqui também. Então, vamos fazer algumas alterações. Você vai perceber o seguinte. Eu clico aqui em quantidade. Se eu der um Enter, eu posso alterar a quantidade. Quando eu altero a quantidade, reflete aqui no preço, né, do serviço, entendeu? Basta você dar Enter, se você tiver autorizado, pronto, você pode alterar a quantidade. Pode alterar também o preço unitário? Pode. Só que não pode alterar o preço unitário de produtos, apenas de serviço, porque produto tem uma regra, né? Quer dizer, foi feito um custo, então isso não é seu departamento. Agora, serviço sim é permitido se você tivesse esse tipo de autorização. Uma outra situação que tem, eu quero alterar, por exemplo, o preço do serviço. Aqui, sim, aqui vai permitir que eu altere o preço do serviço. Isso apenas para essa OS, não vai ser alterar o preço do serviço para todo o sistema. Percebeu que eu só cliquei aqui e deu Enter, né? Uma outra situação que tem, se eu quiser lançar também, olha, eu posso incluir, lógico que eu tenho que estar configurado para mim, mas eu posso incluir um outro tipo de, por exemplo, essa deslocamento viagem aqui, né? Se você perceber, o preço está zerado, o preço de serviço, então o preço unitário aqui é 0. Né? Quando eu chego nesse preço unitário aqui, tem uma regra, né, que você viu na configuração, que você pode, no caso, permitir que o usuário edite o preço. Né? Então eu posso dizer aqui, no caso de deslocamento, que foram 100 quilômetros, né? Deixa eu voltar aqui, porque ele já passou a regra, tem que liberar de novo, 100 quilômetros a 65 centavos. Né? Ok. Então, eu posso colocar essa regra aqui. Né? Ou posso vir aqui e colocar 1, no caso, né? Deu Enter aqui, coloco 1. Ok? Se quiser alterar aqui também, eu posso alterar. Vou colocar R$65. Então, tem essa regra que eu posso fazer aqui. Um outro detalhe que tem, se eu quiser, por exemplo, excluir, você percebe que quando você clica aqui no grid, você tem que clicar no grid, né? Então, você pode excluir. Posso pegar aqui, só marco, seleciono, está dizendo aqui qual que eu quero, indicando, e eu vou aqui em excluir, clico, ele pergunta, foi uma exclusão do item? Sim, ele faz a exclusão do item. Né? Então, você tem essas alterações que você pode fazer. Uma outra alteração que você pode fazer é a do técnico. Né? Por exemplo, eu posso mudar o técnico. Né? Não é esse técnico aqui, posso escolher um novo técnico, né? Ele já assume um novo técnico. Algumas das alterações que você faz, ela fica aqui, olha, fica tudo no log. Fica guardado aqui nas observações. O que você fez? Está tudo escrito aqui. Mudou o técnico aqui de X para Y, tal. Então, você tem todas as informações aqui gravadas em observações. Em relação aos itens, as alterações que você tem é essa. Né? Então, você percebeu que você pode excluir um item, mudar a quantidade, mudar o preço, mudar o técnico. Né? Tudo relacionado com o serviço. A dinâmica, né? Uma outra situação que nós temos é se nós queremos excluir, por exemplo, um equipamento. Né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para excluir equipamento, você vê que você clicando no grid aqui não aparece a opção. Então, você tem que vir aqui, equipamentos primeiro, né? Aí você vai vir, clica sobre o equipamento que você quer, aqui no grid, que você quer fazer a exclusão. Então, eu quero esse equipamento aqui, equipamento 2, aperta aqui, excluir. Ele pergunta se eu desejo realmente excluir o equipamento, eu vou fazer a exclusão do equipamento. Então, percebeu que você tem as regras que você pode utilizar aqui para trabalhar com o equipamento, para você poder trabalhar também com a exclusão de peças e serviços. Né? Então, você tem diversas situações relacionadas, então, com a inclusão, a alteração, a exclusão. Agora, uma outra opção que você tem, você percebeu que você tem a opção também aqui de alterar dados. Né? Então, você clica, aí você vai ter uma série de dados que você pode alterar. Só lembrando que, para cada, olha, você tem situações aqui, você vai alterar os dados dessa, ou da OS referente a esse equipamento que está aqui selecionado. Né? Então, eu tenho aqui, eu quero fazer uma alteração quando for relacionado com o equipamento. Tem outras alterações que não são relacionadas com o equipamento. Né? Mas eu tenho, por exemplo, que alteração que eu tenho aqui? Eu posso alterar o cliente, aí eu estou alterando a OS inteira. Posso alterar a imagem dos documentos, a imagem dos equipamentos, alterar a categoria, alterar a OS de contrato para normal, alterar o atendimento, retornar para análise. Né? Por exemplo, aqui, olha, está em execução. Então, eu posso retornar para análise. Olha, ele faz uma verificação. Ó, se eu quero realmente, é esse equipamento que eu quero, aí depois eu retorno o equipamento para análise. Está vendo? Aí, quando eu retorno para análise, aí outras regras de negócio em relação ao equipamento voltam aqui.
né? Eu vou ter que fazer todo um processo relacionado com o equipamento aqui. Então você tem uma série de situações que você vai ter que estar olhando quando você retorna o equipamento de fase. Um outro detalhe que tem na alteração de dados é que eu posso também alterar o problema informado, né? Então eu tenho, por exemplo, um OS aqui, aí está sem funcionar. Mas aí você, não, mas sem funcionar, mas tem outras informações que eu posso colocar aqui. Então eu altero os dados aqui também, né? Sem funcionar, né? Aí eu posso dizer que o cliente ligou e detectou novo defeito. Um exemplo, né, que eu posso fazer aqui. Ok? Aí você, ok, informações salvas, já vê que a informação já vem aqui, né? Então é outra coisa que você pode fazer em relação à alteração. Você percebe aqui que está do item 1 a 8 e o 12, né? Alguns outros itens são itens específicos, né? Por exemplo, o que mais que eu posso fazer alteração aqui? Já percebeu que pode alterar cliente, uma série de coisas, né? Eu vou vir aqui agora, vou buscar uma outra OS, buscar o OS número 50, por exemplo. Essa OS 50 está com o serviço concluído. Então tem algumas regras que eu posso alterar aqui. Por exemplo, eu posso alterar a solução aplicada. Aqui, olha, solução aplicada, foi efetuada a troca da bateria e tal, mas aí está avanço, está faltando um C aqui, tem um erro, né? Eu posso fazer a alteração desses dados aqui, olha, altera a solução aplicada, né? Então quando eu faço essa alteração aqui, eu já automaticamente, né, gravo e pronto, já fez a alteração. Então você também tem a opção de fazer essa alteração, que é a opção 9, a gente viu naquela OS anterior que tinha até a 8ª opção. Mas tem outras opções que a gente pode estar trabalhando também, né? Eu posso, por exemplo, vamos pegar uma outra OS aqui, vamos ver essa OS aqui, OS número 8. Essa OS aqui ela está em análise e tem algum detalhe que eu posso alterar nessa OS também. Eu posso alterar, por exemplo, os dados de terceiros. Percebeu que essa OS aqui é terceiro? Então tem os dados do terceiro aqui. Vamos supor que eu queira alterar o número da OS de terceiro, né? Essa OS que está errado o número, ou o número não passou o número para mim, ou alguma outra informação. Então eu posso fazer a alteração da OS de terceiro também, tá? Então quando eu faço a alteração na OS de terceiro, vamos fazer uma alteração para a gente ver. Então eu tenho aqui, aí altero a OS de terceiros, ó. Inclusive eu posso alterar o terceiro se eu quiser, tá vendo? Né? De repente você errou, mas não é esse terceiro, não, é outro terceiro. Posso alterar o terceiro também, né? Posso alterar o terceiro, posso alterar a OS de terceiro. Então tem informações que eu posso fazer alteração aqui, né? Posso alterar o número da OS aqui, está faltando alguma informação aqui, ok? A data de abertura, a data de autorização. Posso fazer aqui as alterações. Você tem que olhar que você é responsável pelos dados que você lança, né? Então você tem que ter dados contundentes aqui para que você possa fazer a alteração. Mas eu fiz a alteração aqui. Então toda é uma situação que eu posso também fazer, que é alterar a OS de terceiro, tá? Uma outra situação que eu tenho, vou pegar essa outra OS aqui, outra OS 23. Nessa OS aqui eu quero fazer uma outra coisa. Essa OS aqui eu quero fazer uma alteração de cliente. Percebe que é esse cliente aqui, o 5823, é o código do cliente. Bem, vamos supor que esteja errado o cliente, porque pode ser que matriz filial, o pessoal pede para abrir para matriz e é para filial, né? Então talvez você tenha que alterar o cliente. Eu quero alterar esse cliente aqui para um outro cliente, quero alterar para esse 2148, né? Então pronto, você alterou o cliente aqui, ó, alterar o cliente para 2148. E aqui já te dá a dica do cliente. Percebeu que você pode fazer então diversas alterações? É muito prático, né? Você não precisa de estar se estressando muito em relação às alterações. É prático, é rápido, né? Que você pode estar interagindo com a tua OS. Agora, uma alteração que é interessante também, vamos pegar uma outra OS aqui, a 45. Essa OS aqui é uma OS que está fechada, né? Então, você pode fazer uma coisa em relação a essa OS aqui. Você pode, olha, veja aqui você tem poucas opções. Você pode vir aqui e alterar a OS. Você pode retornar essa OS para aberto. Por que você pode fazer isso? Porque essa OS foi fechada, mas não foi recebida lá no caixa central ainda. Então você pode aqui, olha, retornar, deseja modificar a OS, sim. Retorna a OS, informações salvas, né? Aí está dizendo que foi alterada para aberto, mandou selecionar de novo, né? Então tem que sair, seleciona a OS. Aí essas informações da OS agora eu posso fazer, interagir com a OS. Uma coisa que você tem que fazer, isso é regra, né? Ela retornou com situação fechada, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui alterar dados e vou retornar ela para análise. Então, retorno para análise e pronto, agora eu posso jogar outras informações aqui em relação à OS.
né? Percebeu que você pode colocar mais informações aqui em relação a essa? Então, você tem uma série de situações aqui que são interessantes em relação à própria OS, né? Ela está em análise, e aí você pode concluir algumas coisas, são as observações, né? A data de início da OS, você vai ter que avaliar se é essa data mesmo. Então, tem uma série de situações aqui que você pode liberar a OS para fazer os novos lançamentos, né? Ou corrigir lançamentos que não tinham sido feitos da forma adequada, né? Então, veja que tem muitas informações, muitas alterações, interações que você pode fazer com relação à prestação de serviço. Uma outra situação que existe também, se você perceber aqui, uma outra situação que nós temos, olha, já vimos aqui a questão das alterações, da mudança de estágio, é a questão da exclusão e o cancelamento, né? Para isso nós vamos abrir então aqui o sistema, nós vamos pegar aqui então, abrir o CIMAC, porque a exclusão e o cancelamento, ou o cancelamento é a mesma coisa, é feita lá no sistema de gestão. Então eu tenho aqui a informação, está aqui no sistema de gestão, cancelamentos, né? Então você pega aqui a OS, acha a OS aqui, prestação de serviço, né? Digita, informa o número da OS que você quer cancelar, né? O sistema faz a validação, você manda executar e ele exclui a OS. Lembrando que se tiver aquelas regras de valores em que você tentar cancelar de novo, né, já não vai ser encontrado. E lembrando essas regras que nós temos aqui com relação, só recordando algumas regras com relação à exclusão. Então você tem aqui, ó, quando você cancela a OS, você exclui a OS, pronto, os dados foram, né? Então não vai ser permitido cancelar a OS se tiver um recebimento lá feito, né? Quer dizer, primeiro tem que cancelar o documento fiscal, e quando se cancela o documento fiscal que está relacionado com a OS pode ou não ser cancelada, vai depender de você ter uma interferência manual. Então essas são as interações que você pode estar fazendo aí relacionadas com manutenção e até alteração da OS. Imagina que se você percebe que você tem muitos recursos, pode alterar muitas coisas, né? Técnico, valor e diversas situações na OS, isso para facilitar o seu trabalho.